Capítulo 8. Verdadeira adoração. Um espírito religioso é aquele que usa a minha palavra para executar a sua própria vontade. A decepção aguarda aqueles que não têm o temor do Senhor, enquanto a intimidade aguarda aqueles que se aproximam com medo santo. A evidência externa disso é a obediência incondicional aos desejos de Deus. Não apenas obedecemos, mas temos o coração para cumprir sua vontade. Vemos isso repetidamente na vida daqueles que andaram com Deus. O testemunho de Enoque foi que ele agradou ao Senhor. Vamos nos basear nos escritos de Clemente, um dos primeiros pais da Igreja, para uma maior compreensão. Clemente de Roma, que viveu no primeiro século e foi companheiro dos apóstolos Pedro e Paulo, escreveu: tomemos por exemplo Enoque que, sendo achado justo em obediência, foi trasladado, e nunca se soube que a morte lhe aconteceu. A marca do prazer de Deus com Enoque foi sua obediência. O próximo homem nas Escrituras que andou com Deus em comunhão íntima foi Noé. A Nova Tradução Viva nos dá uma visão de sua vida enquanto registra. Esta é a história de Noé e sua família. Noé era um homem justo, o único homem sem culpa que vivia na terra naquela época. Ele seguiu a vontade de Deus de forma consistente e teve um relacionamento próximo com ele. Gênesis 6:9. Assim como com Enoque, a marca registrada da vida de Noé foi que ele seguiu consistentemente a vontade de Deus. Em outras palavras, ele foi obediente aos desejos de Deus. Eles são a antítese de Balaão, que obedeceu apenas por preocupação pessoal consigo mesmo. Ele entendeu que ninguém pode ser abençoado e, eventualmente, será julgado por desobediência flagrante. Balaão perverteu a palavra de Deus ao buscar seu próprio benefício na obediência, ao invés de obedecer por uma paixão de cumprir toda a vontade de Deus. A vontade do Senhor não era seu desejo final, mas sim uma lei. Este não foi o caso com Davi. Registros bíblicos de sua vida. Deus levantou para eles Davi como rei, a quem também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13:22. O temor do Senhor é quando não apenas obedecemos, mas cumprimos toda a sua vontade. Procuramos realizar seus desejos como se fossem os nossos. Aceitamos os desejos do seu coração como nossos. Esta é a verdadeira obediência. Um espírito religioso. Eu nunca esquecerei enquanto adorava ao Senhor, ele gentilmente falou ao meu coração: John, você sabe o que é um espírito religioso? Agora eu aprendi que quando Deus nos faz uma pergunta, ele não está procurando informações. Ao contrário, ele só pergunta porque não sabemos, ou para expandir a revelação limitada que temos. Eu havia escrito e falado sobre o comportamento de uma pessoa religiosa, mas minha resposta à sua pergunta foi: Senhor, obviamente não sei. O que é um espírito religioso? Ele então falou ao meu coração: um espírito religioso é aquele que usa a minha palavra para executar sua própria vontade. Suas palavras ecoaram profundamente em meu coração por dias enquanto muitas perguntas continuavam sendo respondidas. Isso é exatamente o que Balaão fez. Ele procurou obedecer, mas para seu próprio benefício egoísta, ao invés de buscar realizar o desejo do coração de Deus. Por isso o anjo do Senhor lhe disse: o teu caminho é perverso diante de mim. Números 22:32. O dicionário Webster define a palavra perverso como distorcida. Portanto, pode ser definido como distorcer ou distorcer a intenção da palavra de Deus e usá-la em nosso próprio benefício. Verdadeira adoração. Se você examinar a vida de Abraão, Moisés, Josué, Davi, Esther, Daniel e outros nas Escrituras que andaram intimamente com o Senhor, você encontrará esse denominador comum em todas as suas vidas. No âmago de sua intimidade com Deus estava a obediência genuína e sincera aos seus desejos. O clamor de Deus para cada pessoa com quem ele tinha um relacionamento de aliança no Antigo Testamento foi: pois exortei sinceramente a vossos pais no dia em que os fiz subir da terra do Egito, até o dia de hoje, levantando-me de madrugada e exortando, dizendo: obedeçam a minha voz. Jeremias 11:7. O Senhor lamentou que seu povo não obedecesse, mas seguisse os ditames de seus próprios corações. Eles não assumiram seu coração. Ao contrário, eles foram restringidos pelo que ele falou. Consequentemente, eles buscariam caminhos para cumprir seus próprios desejos ao nível de seus próprios limites auto-imaginados que Deus toleraria e, portanto, não poderiam ter comunhão íntima com ele. A obediência integral é absolutamente vital para a intimidade. No Novo Testamento, Jesus nos diz: mas está chegando a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois o Pai está procurando tais para adorá-lo. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorar em espírito e verdade.
João 4, 23 e 24. Há muito nessas poucas declarações. Primeiro, observe que o Pai está procurando tal para adorá-lo. Lembre-se de um capítulo anterior, quando discutimos com que paixão ele nos deseja e busca nossa comunhão. Novamente, isso é revelado pela declaração de Jesus. Em segundo lugar, ele está procurando por aqueles que o adorem em espírito e verdade. Vamos discutir a adoração. Nunca esquecerei o momento em que estava lendo minha Bíblia e o Espírito Santo gritou dentro do meu coração: adoração não é uma música lenta. Minha atenção foi imediatamente presa. Muitos veem a adoração apenas como isso, uma música lenta. Considere a ordem de um culto evangélico típico. Entramos em nossas reuniões e começamos com louvor, seguido de adoração, então anúncios, ofertas, a mensagem e, finalmente, o ministério do altar. As igrejas tradicionais imprimiram boletins, enquanto nós, evangélicos, meramente memorizamos os nossos, mas nos gabamos de ser guiados pelo Espírito ou livres. Quanto à adoração, para os poucos que não sabem a diferença entre louvor e adoração, o louvor são as canções rápidas e a adoração as lentas. É bastante engraçado. Fomos libertados dos inários apenas para sermos vinculados aos grandes projetores de tela. Então, quando você diz a palavra adoração, para a maioria dos crentes, a primeira coisa que vem à mente são canções lentas em um CD, videoclipe ou em um culto. Quando o Senhor falou isso comigo, eu imediatamente afastei minha Bíblia e disse: Senhor, eu não sei o que é adoração. Por favor, me diga exatamente o que é. Ele então disse com firmeza: é uma vida. Ele imediatamente me deu um exemplo. Ele disse: filho, considere o seguinte. Você se levanta de manhã e Lisa precisa de ajuda para preparar as crianças para a escola, mas você diz que está muito ocupado. Um pouco mais tarde ela precisa de ajuda e sua resposta é a mesma. Então ela pergunta se você pode ajudá-la a preparar o almoço, mas você responde que está muito ocupado. Naquela tarde, ela pergunta se você pode pegar as crianças na escola e obtém novamente a mesma resposta. Mais uma vez, ela pede sua ajuda para ajudar com o jantar e limpar depois, e novamente apenas para obter a mesma resposta de estar muito ocupado. Ele continuou: naquela noite, depois que as crianças foram colocadas para dormir, você agora quer algo dela, especificamente sexo. Então você se aproxima dela com palavras ternas, como: querida, eu te amo tanto. Ele então me perguntou: qual será a resposta dela às suas palavras de amor e busca de intimidade sexual? Eu respondi: ela provavelmente diria: sai voado, John. Ele então disse: você está certo. E por que ela diria isso a você? Eu respondi: porque o ato sexual íntimo começa de manhã e simplesmente chega ao clímax com a união sexual à noite. Ao ponderar sobre o que ele falou, percebi que, se fizesse isso com minha esposa, minha confissão de amor por ela seria apenas em palavras, não em atos e verdade. O marido que continuamente se comporta dessa maneira com sua esposa se engana. O Senhor então me disse: filho, tenho muitos filhos cuja atenção procuro durante toda a semana, mas eles me ignoram. Tento fazer com que ministrem a pessoa que mora ao lado, mas eles não ouvem ou suprimem minha liderança, porque estão ocupados ou querem desfrutar do prazer planejado. Eles não me ouvem quando lhes peço que façam uma oferta, ou sirvam em sua igreja ou comunidade, ou ministre a seus familiares e assim por diante. Então, eles vêm para o culto e querem algo de mim, ou seja, bênçãos, e começam a cantar canções suaves com letras de seu amor por mim, e chamam isso de adoração. Isso não é adoração, é uma música lenta. Fiquei atordoado. Percebi que meu conceito de adoração estava distorcido. Mais tarde, descobri algo incrível que nunca havia notado antes. Permita-me fazer uma pergunta ao leitor. Onde você encontra a primeira ocorrência da palavra adoração na Bíblia? Esta questão é significativa, porque aprendi que, ao escrever um livro, sempre que você introduz um novo termo, um que não é familiar para a maioria, você precisa fazer uma das três coisas: dar uma definição, ou oferecer um exemplo que ilustre o que significa, ou usa a palavra de tal forma que demonstre seu significado. A primeira vez que você encontra adoração nas Escrituras é em Gênesis 22, e diz o seguinte: Abraão disse aos seus jovens: ficai aqui com o jumento, o rapaz e eu iremos além e adoraremos. Gênesis 22, 5. Abraão não estava indo para lá para cantar uma canção lenta com Isaac. Ele estava subindo para matar o bem mais precioso de sua vida, simplesmente porque Deus lhe pediu para fazer isso. Então, como você pode ver, a adoração é uma vida de obediência. Isso explica porque Deus diz apaixonadamente ao seu próprio povo que estava cantando canções para ele: fora com seus hinos de louvor, eles são apenas ruído para meus ouvidos.
Não vou ouvir sua música, por mais linda que seja. Em vez disso, quero ver uma grande torrente de justiça, um rio de retidão que nunca vai secar. Amós 5, 23 e 24. Já estive em tantos cultos onde a música era progressiva e bela, mas não havia presença manifesta do Senhor. Nessas situações, geralmente primeiro examino meu coração com diligência, perguntando ao Espírito Santo: eu te ofendi ou pequei? Na maioria das vezes, há uma garantia no fundo do meu coração de que não, então sei que o obstáculo está nas pessoas. Então, pregarei com confiança no temor do Senhor e na obediência. Nessas atmosferas, quase todas as vezes, eu testemunhei mais de 50% das pessoas responderem ao chamado de arrependimento no final da mensagem. Eu entro no próximo culto com os mesmos cânticos de adoração e equipe de adoração, e quase todas as vezes a presença de Deus se manifesta maravilhosamente. Por que é que a verdadeira adoração é uma vida de obediência e dessa vida fluirão canções de adoração, que irão deleitar o coração de Deus, ao invés de repeli-lo como nas escrituras acima. Não é diferente do que abordar minha esposa para ter intimidade sexual depois de um dia amando-a, em vez de ignorá-la. Adoração em verdade. Jesus nos diz que o Pai está procurando aqueles que o adorem em espírito e verdade. Cobriremos extensivamente nos próximos capítulos o aspecto da adoração a Deus em espírito. Vamos agora discutir como adorá-lo em verdade. A palavra grega para verdade é aletheia. O dicionário Vines define esta palavra como a realidade que está na base de uma aparência, a manifestada e verdadeira essência de um assunto. Eu amo essa definição, pois ela aprimora lindamente o que Jesus está comunicando. Ele está mostrando que a verdadeira adoração é encontrada no nível básico do ser humano, que é o coração. Para ajudar a explicar, deixe-me identificar e definir os 3 níveis de comunicação. O primeiro é a comunicação verbal, que é o nível mais baixo. Jesus mostra isso com o exemplo do pai que pediu a seus 2 filhos que trabalhassem em sua vinha. Mateus 21, 28 a 31. Um filho respondeu: claro, pai, mas não o fez. O outro filho respondeu: de jeito nenhum, mas depois foi embora. Jesus então explicou que aquele que fez a vontade de seu pai foi aquele que inicialmente disse não em vez de aquele que disse sim. Assim, mostrar ações é uma forma superior de comunicação do que palavras. Tiago também mostra que a comunicação verbal é o nível mais baixo ao dizer: suponha que você veja um irmão ou irmã que precisa de comida ou roupas e diga: bem, a Deus e que Deus o abençoe. Fique aquecido e coma bem, mas então você não dá a essa pessoa qualquer comida ou roupa. Que bem isso faz? Tiago 2:15 e 16. O apóstolo João também confirma esta verdade dizendo: mas se alguém tem dinheiro suficiente para viver bem, e vê um irmão ou irmã em necessidade e se recusa a ajudar, como pode o amor de Deus estar nessa pessoa? 1 João 3,17. Isso pode ser visto em incontáveis cenários, um dos quais seria um homem que diz à sua esposa que a ama, mas nunca passa tempo com ela, ou uma mulher que diz ao marido que o respeita, mas não ouve seu conselho para parar de usar os cartões de crédito até o limite. Acho que você sabe que essa lista é quase infinita. João continua em sua epístola: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. 1 João 3,18. A Bíblia Amplificada registra: filhinhos, não amemos, meramente em palavras, mas em atos e em verdade. Devemos amar absolutamente de palavra, mas é hipócrita se não houver ação e verdade para confirmar nossas palavras de amor. Observe que ele diz ação e verdade. Isso descreve os 2 níveis superiores de comunicação. O próximo nível é ação ou ação. Entretanto, este não é o nível mais alto de comunicação, e pode facilmente enganar, pois as ações podem ser contrárias à verdade. Por exemplo, Paulo diz: embora eu dê todos os meus bens para alimentar os pobres, e embora eu dê o meu corpo para ser queimado, mas não tenha amor, isso não me aproveita nada. 1 Coríntios 13:3. As ações que ele descreve neste versículo parecem ser o maior nível de amor, mas ele disse que podemos realmente realizar essas ações aparentemente gloriosas sem o amor de Deus em nossos corações. Isso leva ao nível mais alto de comunicação, que é o coração. É o nível básico do homem. Este é o nível que tanto João quanto Jesus chamam de verdade. Os pensamentos e intenções do coração revelam a verdade de nossa adoração, mas não podem ser discernidos fora da palavra de Deus. Dizem que devemos guardar nosso coração com toda diligência, pois dele fluem as forças da vida. Se negligenciados, podemos ser facilmente enganados. Um coração entregue a si mesmo fora do conselho da palavra de Deus e seu espírito é um coração que é enganoso acima de tudo.
Deus declara ao seu povo: se estiveres disposto e obediente, comerás do bem da terra. Isaías 1:19. Observe que ele não diz apenas obediente, mas sim disposto e obediente. A boa vontade trata da atitude do nosso coração. Posso pedir a meu filho para fazer algo, e ele pode obedecer imediatamente, e parecer bastante submisso, mas o tempo todo murmurando em seu coração. A realidade é que ele não está obedecendo de verdade, mas sim sob pretexto. João nos diz que devemos amar a Deus e a humanidade tanto na ação como na verdade, que é ao nível do coração. E nisso sabemos que somos da verdade, e devemos assegurar os nossos corações perante Ele. 1 João 3,19. Nunca esquecerei o momento em que Deus me confrontou sobre isso. Eu vinha trabalhando muito para evitar qualquer tipo de reclamação. Eu percebi que reclamar é uma afronta ao caráter de Deus, pois reclamar diz a Deus: não gosto do que você está fazendo, e se eu fosse você, faria diferente. É uma falta de temor santo e Deus odeia isso. Na verdade, destruiu a oportunidade dos filhos de Israel de entrar na terra prometida. Por isso, já fazia um bom tempo que não reclamava verbalmente e estava realmente ficando orgulhoso desse fato. No entanto, em uma determinada manhã, ouvi o Espírito Santo dizer com firmeza ao acordar: eu ouço a reclamação do seu coração. Eu fui pregado. Fiquei sentado lá em estado de choque, percebendo o quão enganado eu estava em meu orgulho. Minha adoração a Deus não era verdadeira, e foi necessária a luz de sua palavra corretiva para expor o erro do meu coração. Arrependi-me rapidamente e fiquei aliviado por ele não ter me corrigido dessa maneira desde então. Agradeça a Deus por sua graça. Olhe para a definição de verdade divina novamente sob esta luz. Ele nos diz que verdade significa a realidade que está na base de uma aparência, a manifestada, verdadeira essência de um assunto. Podemos facilmente nos desviar da verdade. Vou dar um exemplo. Podemos orar e cantar ao Senhor, mas nenhuma palavra sai do nosso coração. O tempo todo, enquanto cantamos, pensamos em como estamos com fome, como as crianças lutaram naquela manhã, que grande dia planejamos para o culto, e assim por diante. Podemos orar e dizer: Senhor, estou muito grato a Ti. Mesmo assim, reclamamos há dias sobre uma situação difícil em que nos encontramos. Estamos realmente gratos ou no fundo de nossos corações culpamos o Senhor por não resolver as coisas da maneira que pensamos que Ele deveria? A lista é interminável. Adorar a Deus em verdade não é apenas obedecê-lo, mas deleitar-se com o que Ele lhe pediu para fazer. É falar com Ele o que realmente está em seu coração, não o que você sabe que é a coisa certa a dizer. Não é ter duas caras com Deus. Eu amo as palavras de Davi quando ele diz: confiem nele em todos os momentos vocês. Abra seu coração diante dele. Deus é um refúgio para nós. Salmos 62:8. Descobri que, quando for sincero com o Senhor, Ele se aproximará. Se estou cobrindo algo, isso me atrapalha e não consigo chegar a lugar nenhum em oração. Torna-se uma luta absoluta porque não estou me conectando com Ele. Ele está procurando aqueles que se aproximam com integridade de coração, não fingindo. Às vezes me pergunto quando observo pessoas nos cultos dizendo: obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, se eles estão apenas repetindo o jargão cristão, ou se estão falando do fundo do coração. Não é diferente de um marido, que para apaziguar sua esposa diz com muito pouco coração: eu te amo, querida. É bem diferente de quando ele estava noivo dela e dizia com profunda paixão: eu te amo. De uma vida de adoração verdadeira, que é a obediência do âmago de nosso ser, fluirão canções de adoração. Existem homens e mulheres no corpo de Cristo que têm o dom de produzir cânticos de louvor e adoração. Eles são os salmistas modernos. Alguns estão vivendo uma vida de adoração verdadeira, enquanto outros são mundanos e sensuais. Aqueles que estão contaminados ainda podem entoar canções tremendas, por causa de seus dons, mas carecem da sagrada presença do Senhor enquanto cantam. Enquanto os puros carregam uma gloriosa presença de Deus ao ministrarem a Ele e a seu povo de coração. A promessa de Jesus de se manifestar. Adorar a Deus em verdade é adorá-lo com a integridade de nossos corações. É temê-lo e reverenciá-lo no sentido mais verdadeiro. O salmista diz: felizes os que ouvem o alegre chamado à adoração, pois caminharão na luz da tua presença, Senhor. Salmos 89:15. Deus está procurando aqueles que ouvirão o seu chamado para uma vida de adoração. Aqueles que prestam atenção são aqueles que andarão em sua presença. Eles o conhecerão intimamente, pois ele se manifestará a eles. Jesus diz assim: mais um pouco e o mundo não me verá mais, mas você me verá. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14:19-21.
Aqueles que têm seus mandamentos e os guardam são aqueles que o adoram em verdade, e ele prometeu que o viriam. Lembre-se de que manifestar significa trazer do reino do invisível para o visível, do desconhecido para o reino do conhecido. Na Nova Bíblia Padrão Americana, suas palavras são: eu o amarei e me revelarei a ele. A Bíblia Amplificada registra assim: só um pouquinho agora, e o mundo não me verá mais, mas você me verá. Quem tem os meus mandamentos e os cumpre é quem realmente me ama, e quem realmente me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me mostrarei, revelarei, manifestarei a ele. Vou me deixar ser visto claramente por ele e me tornar real para ele. João 14, 19 e 21. Somente aqueles que realmente o adoram realmente o conhecem. Ele se revela a eles como eles são seus queridos amigos. Isso surpreendeu os apóstolos, então um deles falou. Judas, não Iscariotes, perguntou-lhe: Senhor, como é que tu te revelarás, te farás real, a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se uma pessoa realmente me ama, ela guardará a minha palavra, obedecerá ao meu ensino, e meu Pai o amará. E viremos a ele e faremos com ele o nosso lar, morada especial. Qualquer um que não me ama, não observa e obedece aos meus ensinamentos. João 14, 22 a 24. Então você pode ver que se trata de obediência. Lembre-se do que Deus trovejou em meu coração. Adoração é uma vida de obediência aos desejos do seu coração. Quando amamos no sentido mais verdadeiro, então ele vem a nós, não para nos visitar, mas para estabelecer sua morada em nós, revelando-se assim. Há muitos que são agraciados pelo Espírito de Deus, mas mesmo assim não guardam as palavras do Mestre de todo o coração. Eles são as pessoas que podem ser enganadas mais facilmente. A razão é que a presença do Senhor será sentida em um grau em seus dons, como sua pregação, canto, oração ou outra forma de ministério. Isso não seria diferente de Balaão, que era muito talentoso em profecia e, como resultado, experimentaria um certo grau da presença do Senhor sempre que esse dom operasse, mas estava longe do coração de Deus. O engano é que essas pessoas podem facilmente presumir que a presença do Senhor que está sobre elas no ministério é sua aprovação para suas vidas, e confundir essa presença com intimidade com Ele. Seria um pouco diferente de um bom homem que contratou alguém para trabalhar para ele. Essa pessoa pode assumir incorretamente que só porque está na presença do empregador diariamente, isso significa que é íntimo dele. Como você sabe, isso seria uma suposição incorreta. Jesus diz que muitos que professam conhecê-lo iriam do lado de fora e bata a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós, e ele, o Senhor, responderá e dirá a você: eu não te conheço, intimamente. De onde você é? Então você começará a dizer: comemos e bebemos em sua presença, e você ensinou em nossas ruas. Mas ele dirá: eu te digo que não te conheço de onde você é. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade. Lucas 13, 25 a 27. Se você ler isso em conjunto com o relato de Mateus 7, 21 a 23, você descobrirá que aqueles que dizem isso são aqueles que fizeram milagres em nome de Jesus. Eles eram talentosos, mas assumiam a presença do Senhor que os acompanhava, equiparada à sua presença de aprovação ou intimidade. Você pode ver o choque daqueles que professavam conhecê-lo, mas foram rejeitados. É tão importante que entendamos que há uma diferença entre sua presença permanente e sua presença que acompanha o ministério. Você pode ver a resposta de Jesus a Judas, não Iscariotes, no versículo acima, que mostrou que aqueles que o adoram em verdade são aqueles a quem ele buscará para fazer sua morada. Isso é muito notável, pois fala de sua presença permanente. Amo as palavras que ele usa: lar, residência, lugar especial de habitação. Nessas palavras reside a notável diferença entre o Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento. Os santos do Velho Testamento não tiveram o privilégio de ser a morada de Deus. O lugar de habitação de Deus era o lugar santíssimo, no tabernáculo ou templo. No entanto, vemos um paralelo. A presença de Deus era rara e quase inexistente no tabernáculo durante os dias de Eli, por causa de sua forma de gratificação pessoal e a do povo. No entanto, sua presença era forte nos dias em que seu povo o obedecia com diligência. Não é diferente hoje. Os crentes que o adoram em espírito e verdade, obedecem a ele com coração apaixonado, são aqueles que experimentam sua presença permanente. Esses são aqueles a quem ele escolhe se revelar. Oh, que comunhão gloriosa está nos esperando! Como poderia qualquer crente flertar com a desobediência ou o mundanismo quando temos um tesouro assim à nossa espera?
Ele prometeu fazer seu lar, morada, uma morada especial conosco, e assim fazendo, ele manifestará ou revelará quem ele realmente é. O pensamento de uma promessa tão gloriosa, e não é apenas para o futuro, mas para agora. Estas são algumas das minhas palavras favoritas na Bíblia, que este glorioso Rei desejaria manifestar-se, ou dar-se a conhecer a você e a mim pessoalmente. Nos próximos capítulos, exploraremos com prazer como ele realmente faz isso. No entanto, no próximo capítulo, discutiremos primeiro outra virtude crucial e necessária que ele busca naqueles em que habita. Questões para estudo. Primeiro, ao examinar a vida de personagens como Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Davi, Esther, Daniel e outros nas Escrituras, você descobre que o denominador comum em todas as suas vidas foi uma obediência genuína e sincera aos desejos de Deus, em vez de seus próprios. O que aconteceria em sua vida se você implementasse esse tipo de obediência hoje? Segundo, refletindo sobre a declaração humorística do autor, louvor são as canções rápidas, adoração são as lentas. Você se identificou com essa avaliação? A mensagem que ele finalmente recebeu do Senhor com relação à adoração foi a uma vida. Como essa declaração afeta a necessidade de mudanças em sua vida? Terceiro, ao pensar no que Jesus disse em Lucas 13, 25 a 27 e Mateus 7, 21 a 23, como você descreveria a diferença entre sua presença permanente e sua presença que acompanha o ministério? Deus te abençoe e até o próximo capítulo.